Salve, salve, nação rubro-negra. Bom dia, meus irmãos rubro-negros. Mudaremos um pouco, a partir de hoje, a dinâmica do nosso vídeo de informações do Flamengo. Teremos, a partir de hoje, iniciando o nosso vídeo, um editorial, ou seja, a nossa opinião sobre um determinado assunto relativo ao Flamengo. Então, antes das notícias do Mengão, vamos ao editorial do Marquinhos Assunção. Como editorial de estreia, falaremos de como ficou banalizado a profissão de jornalista, principalmente esportivo, aqui no Brasil. E o porquê disso? Ora, meus amigos, o que vemos hoje na atualidade, principalmente no futebol, é a incrível atitude de parte de alguns jornalistas esportivos que são ou mal informados ou de forma deliberada tentam manipular a informação para que seu pensamento seja vendido como certo, como verdadeiro, em detrimento da verdade dos fatos. Lamentável se entendermos que deveriam ter postura de jornalista e sempre caminhar com a verdade, até por essência, honrando assim a profissão a que prestaram juramento, antes de agir como mero torcedor de clube, né? Portanto, sejamos mais jornalistas e menos torcedores, é o que pede a profissão que algumas pessoas escolheram. Esse foi o nosso editorial de hoje. Dito isso, antes de adentrarmos ao giro de notícias do Mengão, eu peço a você, rubro-negro, que não é inscrito no nosso canal, que se inscreva, que deixe o like, que compartilhe os conteúdos nas redes sociais e que também você ative o sininho das notificações para que o YouTube possa notificá-lo de tudo que estiver acontecendo de novidade aqui no nosso canal. E também que você, se você tiver a possibilidade de hypar o nosso vídeo para que a gente tenha um engajamento melhor e maior perante a plataforma. Dito isso, agora vamos às notícias do Mengão nessa quarta-feira, 8 de outubro de 2025. Bom, depois de 2 dias de folga, segunda e terça-feira, após a derrota para o Bahia, o Flamengo executará um novo planejamento para o seu futebol. A reapresentação do elenco rubro-negro terá uma divisão do grupo. Assim, uma parte do elenco, principalmente aqueles com mais desgaste físico, se apresentarão amanhã, quarta-feira, né? Quinta-feira, enquanto os demais se apresentam na quinta-feira. O Flamengo até então não divulgou a relação dos dois grupos. O que vai se apresentar hoje, quarta-feira, desculpa, eu falei amanhã, ou amanhã, quinta-feira, né? Então é isso. Hoje vai se apresentar os que estão menos desgastados fisicamente e na quinta-feira amanhã os que estão mais desgastados. A reapresentação de hoje marca o início da preparação para o clássico contra o Botafogo, quarta-feira, dia 15, no Engenhão, que marca o retorno do Flamengo ao Campeonato Brasileiro após a data FIFA. Com a representação de hoje, cresce a expectativa da presença do volante chileno Éric Pulgar para ser reintegrado ao restante do grupo, passando assim a ser novamente uma opção ao técnico Felipe Luiz. Convém falar que, além de não perder nenhum jogador para a data FIFA de outubro, o Flamengo também zerou a presença de algum jogador no seu departamento médico, tendo Felipe Luiz, portanto, todo o elenco à sua disposição. O Flamengo, que estava em dúvida sobre aplicar uma punição ao atleta Wallace Yan por conta da sua irresponsabilidade quando foi expulso diante do Bahia, tinha como opção adverti-lo formalmente ou aplicar-lhe uma multa. Decidiu pelos dois. Irá adverti-lo, porém também irá multá-lo sem divulgar o percentual da multa instituída. A Conmebol convocou ontem, terça-feira, o atacante Bruno Henrique do Flamengo para uma audiência na próxima sexta-feira de forma virtual. O jogador é acusado pela instituição
Conmebol por atos obscenos na partida contra o Estudiantes em La Plata, na partida de volta das quartas de final da Libertadores da América. Com certeza, sem querer aqui ser adivinhão, né? Mas conhecendo o perfil inconfundível da Conmebol, posso afirmar que ela punirá o Flamengo / Bruno Henrique com uma multa, até porque ela adora dinheiro para ter que descontar das parcelas que paga aos clubes. Resta saber se a Conmebol também vai punir os Estudiantes pelo arremesso de objetos e também pelo apedrejamento do ônibus do Flamengo por parte da sua torcida. Vamos ficar aqui na expectativa para ver se o Estudiantes vai sofrer alguma punição, porque ela adora punir o Flamengo, né? O Botafogo, o adversário do Flamengo na volta do Brasileiro pós-data FIFA, que já tinha perdido o meio-campista Newton por suspensão pelo cartão amarelo, perdeu também o zagueiro Caio Pantaleão, que lesionou o joelho e não joga mais nessa temporada, até porque é uma lesão ligamentar e o atleta já teve que fazer uma cirurgia. Ainda sobre nossos adversários, agora o Racing, time argentino que jogará com o Flamengo uma das semifinais da Libertadores da América, teve 2 jogadores lesionados na partida contra o Independiente Rivadavia pelo campeonato argentino. O atacante Zé Elias Torres e o zagueiro Franco Pardo. O atacante Elias Torres já está fora por lesão ligamentar, vai passar 6 meses sem jogar, lesão no joelho, e não joga mais essa temporada. E o zagueiro Franco Pardo depende do resultado do exame para constatar o grau da lesão muscular a que se submeteu. Bom, vamos lá. Desde ontem, terça-feira, estão disponíveis para serem comercializados os ingressos para os próximos 4 jogos do Flamengo no Maracanã. Pela ordem, contra o Palmeiras, dia 19 de outubro, pelo Brasileiro, contra o Racing, dia 22 de outubro, pela Libertadores, contra o Sport Clube do Recife, dia 1º de novembro, contra o Sport Recife, e dia 9 de novembro, contra o Santos, ambos pelo Campeonato Brasileiro. Bom, ontem, terça-feira, o Sesc Flamengo, vôlei feminino do Mengão, entrou em quadra em mais uma vez pelo Campeonato Carioca contra o Tijuca, em partida que valia uma vaga na final do Campeonato Carioca. No final da partida, vitória do Flamengo por 3 sets a 0, e agora o rubro-negro aguarda o resultado da partida entre Fluminense e Tijuca para definir quem será o seu adversário na grande final. Ontem à noite, em reunião do Conselho Deliberativo do clube, o presidente Luiz Eduardo Batista explanou sobre o imbróglio entre Flamengo e Libra. Veja os principais pontos. O Conselho Diretor do Flamengo apresentou ao Conselho Deliberativo os impasses com a Libra, principalmente sobre a divisão de receitas da Globo, pois o clube contesta repasses feitos sem aprovação unânime, mudanças indevidas na pauta da Assembleia e falhas na transparência das negociações. O rubro-negro obteve decisão judicial que suspende os pagamentos e pretende acionar a Câmara de Arbitragem prevista no Estatuto da Associação para avaliar deliberações sem consenso. Em 25 de setembro, o Flamengo notificou a Libra solicitando as gravações da Assembleia de agosto, ainda não entregues, que comprovam as omissões na ata sobre a divisão dos valores da TV. Internamente, o presidente do Santos, Marcelo Teixeira, falou em entrevista que os clubes que formam a Libra estudam uma maneira da exclusão do Flamengo do bloco econômico composto pela Libra para negociação dos direitos de transmissão. Em face disso, o Flamengo não tratou de sua saída na reunião de ontem do Conselho Deliberativo. Pela boca do presidente Luiz Eduardo Batista, ele afirmou que o Flamengo que não partirá do Flamengo a uma saída da Libra nesse momento. Meus amigos,
Essas são as notícias do Flamengo nessa quarta-feira de 8 de outubro. Uma parte do elenco se apresenta hoje, né? Os que estão menos desgastados se apresentam hoje. Amanhã se apresentam o restante, né? Os que estão mais desgastados fisicamente. E aí teremos vários dias para que o Felipe Luiz possa fazer esse time jogar bola novamente, e a gente vai buscar essa conquista dos 2 títulos que ainda nós disputamos na temporada 25. Eu sou o Marquinhos Assunção e fico por aqui, deixando um até breve, um até logo, dizendo fiquem todos com Deus, porque eu sempre estou com ele. Saudações rubro-negras. Fui. Tchau.